Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um controle quase sobrenatural sobre o ambiente ao seu redor, sem dizer uma palavra? Elas não gritam, não imploram, simplesmente se retiram. E de repente tudo muda. A energia se desloca. As pessoas começam a questionar, a perseguir, a sentir. Se você fizesse o mesmo, se parasse de reagir imediatamente a tudo, se escolhesse o silêncio em vez da resposta automática, o que você acha que aconteceria? Hoje você vai descobrir como liberar sua sombra e mudar seu destino usando a psicologia mais profunda de Carl Jung. Imagine por um momento que você entra em uma sala e, sem dizer uma palavra, comanda respeito. Que as pessoas que antes te manipulavam agora sentem que algo mudou em você, mas não conseguem identificar o quê. Que você não reage mais às provocações delas, que não está disponível para seus dramas emocionais, que recuperou algo que havia perdido há muito tempo, seu poder pessoal. Isso não é fantasia, é o resultado direto de integrar o que Carl Jung chamou de sombra, essa parte de nós que reprimimos para ser aceitos, para agradar, para manter a paz às custas de nossa própria energia vital. E quando você para de alimentar esses padrões, quando se recusa a continuar sendo o salva-vidas emocional dos outros, algo profundo se transforma não apenas em você, mas em toda a sua realidade. Mas primeiro, você precisa entender algo crucial. Ensinaram você a estar sempre presente, a responder rapidamente, a agradar, a dizer sim, mesmo quando queria dizer não. Desde a infância, você foi condicionado a acreditar que seu valor reside em quão disponível você está para os outros. Mas aqui há uma verdade que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. Essa disponibilidade excessiva não é uma virtude, é uma prisão. Enquanto você continuar pensando que precisa ser acessível o tempo todo, emocional ou de outra forma, será manipulado, esgotado e esquecido assim que não for mais útil. Sabe por quê? Porque estar sempre disponível te faz parecer previsível. E tudo que é previsível se torna uma ferramenta. As pessoas começam a te usar como um botão de emergência emocional. Elas apertam quando querem atenção, alívio, validação e depois te colocam de volta na prateleira. Mas você não percebe isso porque está preso na ilusão de que estar presente para todos fará com que alguém esteja presente para você. Mas não funciona assim. Carl Jung falou sobre a persona, essa máscara que usamos para ser aceitos, amados, reconhecidos. E é exatamente essa máscara que te mantém excessivamente disponível. Você diz que está tudo bem quando está se asfixiando. Responde mensagens imediatamente, mesmo quando está exausto. Se explica, se justifica, se defende como se devesse algo ao mundo. Mas a verdade é que quanto mais você se coloca no centro do palco dos outros, mais desaparece do seu próprio. Estar disponível o tempo todo é uma forma sutil de autoabandono. É uma maneira disfarçada de buscar aprovação, evitar rejeição, tentar controlar a imagem que outros têm de você. Mas esse controle tem um preço. E o preço é sua paz. É sua energia vital sendo distribuída como se fosse infinita, quando na realidade é limitada, muito limitada. Pense naquela pessoa em sua vida que sempre te procura quando tem problemas, mas nunca está disponível quando você precisa dela. Aquela que te manda mensagens de madrugada esperando resposta imediata, mas demora dias para responder às suas. Aquela que te elogia, mas só enquanto você é útil. Reconhece o padrão? As pessoas que te querem disponível o tempo todo, na verdade, não querem você. Querem o que você proporciona: validação, companhia, distração, conforto emocional. Mas quando você muda, quando estabelece um limite, quando se recusa a reagir, essas mesmas pessoas se irritam, te acusam, dizem que você está estranho. Não é porque você mudou, é porque parou de ser funcional para elas. E aqui está o ponto mais cruel. Quanto mais disponível você é, menos valor os outros te dão. Porque o que é abundante demais se torna algo comum. Ninguém respeita o que não precisa conquistar.
ninguém valoriza o que sempre está lá. Agora quero que você faça algo. Pegue seu celular e revise suas conversas da última semana. Quantas vezes foi você quem iniciou a conversa? Quantas vezes respondeu imediatamente, enquanto outros demoraram horas ou dias? Quantas vezes se desculpou por coisas que não eram sua responsabilidade? Este exercício é doloroso, mas necessário. Porque só quando você vê o padrão pode quebrá-lo. Está se sentindo desconfortável com essa análise? Perfeito. O desconforto é sinal de que estamos tocando em algo real, algo que você tem evitado ver. E é disso que vamos falar no próximo ponto. Carl Jung não via a psique humana como uma máquina automática que reage aos estímulos sem consequências. Para ele, nossa mente é como um sistema de energia e cada pensamento, emoção e ação consome uma parte dessa energia. A pergunta é: você está escolhendo para onde vai sua energia ou está deixando o mundo decidir por você? Cada vez que você reage impulsivamente, está desperdiçando energia psíquica. Quando se defende contra uma crítica que nem merecia atenção, quando responde a uma provocação só para provar que tem razão, quando se envolve em discussões inúteis, quando tenta agradar quem não te valoriza, está gastando sua força interior no que não te nutre. E Jung foi claro: aquilo a que você resiste, persiste. Quanto mais você reage, mais se amarra. As pessoas que vivem emocionalmente esgotadas não são fracas, estão mal direcionadas. E sabe o que acontece com alguém que vive exausto? Se torna vulnerável. E quando você é vulnerável, se torna uma presa fácil. As pessoas manipuladoras, oportunistas e emocionalmente carentes conseguem sentir isso. Percebem que você não sabe como guardar sua energia, que reage a tudo, que sempre está tentando resolver o mundo e se aproveitam disso. Jung disse que uma psique saudável é aquela que sabe como manter a energia dentro do sistema. Isso significa saber dizer não sem culpa, saber permanecer em silêncio sem se sentir covarde, saber observar antes de agir, porque o verdadeiro poder não está em reagir, está em escolher quando e como agir. Quantas vezes você perdeu o sono por uma conversa não resolvida? Quantas vezes passou horas ruminando sobre o que deveria ter dito ou tentando entender por que alguém te tratou mal? Essa é a energia que se drena sem retorno. Você está mantendo vivos fantasmas que deveriam ter morrido há muito tempo e alimentando dinâmicas que só existem porque insiste em responder. A energia psíquica é como um campo de força. Quando está bem guardada, cria presença. Você entra em uma sala e comanda respeito sem dizer uma palavra. Mas quando está mal gerenciada, você se torna invisível, reativo, frágil. E o mundo não tem piedade para aqueles que cedem facilmente. Aqui está um exercício transformador. Durante os próximos 3 dias, antes de responder qualquer mensagem, e-mail ou ligação, faça uma pausa de 30 segundos e se pergunte: essa resposta me nutre ou me drena? Estou respondendo do meu centro ou da necessidade de agradar? Só responda se a resposta vier do seu centro. Você vai descobrir que 70% das suas respostas habituais eram desnecessárias. Comece a observar seus próprios gatilhos. O que te faz reagir automaticamente? O que te faz perder seu centro? Esses são exatamente os pontos por onde sua energia escapa, e é aí que você precisa trabalhar. Não para se tornar frio ou indiferente, mas para ser seletivo, para ser soberano sobre si mesmo. Você está começando a ver onde tem perdido seu poder. E é disso que vamos falar no próximo ponto. Agora você precisa saber algo que vai te impactar. Você pensa que está no controle, acredita que suas reações são escolhas conscientes, mas a verdade é mais sombria. A maioria das suas respostas emocionais está programada. E aqueles que entendem isso te manipulam facilmente. As pessoas oportunistas não precisam levantar a voz, ameaçar ou forçar situações. Simplesmente ativam os botões que você deixou expostos e você reage sempre. Carl Jung chamou isso de projeção.
o mecanismo psicológico através do qual as pessoas projetam nos outros o que não conseguem ver em si mesmas. Mas há outro lado desse fenômeno que poucos percebem. Enquanto outros projetam sobre você, você também se torna o receptáculo dessas imagens. E quanto mais emocionalmente disponível você está, mais se torna uma tela em branco para essas projeções. Você conhece aquele amigo que só se aproxima quando está em crise, aquela pessoa que sempre precisa que você salve o dia, aquela pessoa que te elogia, mas só enquanto você é útil. Nada disso é casualidade. Elas não estão se relacionando com você, estão se relacionando com a ideia de você, com o papel que você aceita interpretar. E por que você aceita? Porque tem medo de decepcionar, medo de não ser amado, medo de ser abandonado. A manipulação mais efetiva não acontece nos gritos. Acontece no silêncio da culpa. Quando você sente que deve algo ao outro, quando acredita que precisa estar disponível, precisa ajudar, precisa entender, mesmo quando isso te destrói por dentro. E aqui está o ponto central. O manipulador não precisa te controlar. Só precisa que você continue reagindo da mesma forma. Mas quando você para de reagir, o jogo se quebra. Quando você começa a dizer não, a responder com silêncio, a se retirar em vez de se explicar, as projeções começam a desmoronar. A máscara que colocaram em você cai. E isso deixa as pessoas desconcertadas porque não sabem mais quem você é. E pior ainda, agora se veem obrigadas a olhar para si mesmas. E nem todas estão preparadas para isso. Se este conteúdo está ressoando com você, dê like neste vídeo agora mesmo. Seu like me diz que você está pronto para essa transformação e me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Não deixe para depois. Faça agora, enquanto sente essa energia de mudança. Sua indisponibilidade é uma ameaça, porque obriga outros a confrontar seu próprio vazio. O silêncio que você oferece revela o ruído interno que eles não querem escutar. E então vem o ataque, a crítica, o drama emocional. Não porque você está errado, mas porque parou de servir como um espelho conveniente. Jung disse: não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Quando você se retira, quando para de alimentar o ciclo, a sombra do outro começa a emergir. E isso é insuportável para aqueles que sempre te usaram como escape. Aqui está uma técnica poderosa que chamo de o espelho do silêncio. Na próxima vez que alguém tentar te provocar, manipular ou fazer você reagir emocionalmente, simplesmente fique em silêncio. Não se explique, não se justifique, não entre no drama. Apenas observe. Você vai ver como a pessoa se desestabiliza completamente porque seu silêncio tira o controle narrativo que ela tinha sobre você. Enquanto você fala, continua no jogo. Mas quando está em silêncio, muda as regras. E isso desequilibra qualquer um que prospere com sua reação. Você está pronto para lidar com o desconforto de ser mal interpretado, rejeitado ou até atacado por se proteger? Está pronto para suportar o silêncio que vem depois da ruptura? Porque é precisamente nesse silêncio que nasce um novo tipo de poder. E é disso que vamos falar no próximo ponto. O mundo moderno é barulhento. Todos querem ser ouvidos, querem responder rapidamente, querem vencer debates sem sentido e provar seu ponto, mesmo que isso custe sua própria paz. Mas há um poder que poucos conhecem e ainda menos dominam, o poder do silêncio. Não o silêncio da passividade ou covardia, mas o silêncio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. O tipo de silêncio que não é ausência, mas presença amplificada. Jung viu o silêncio não como um vazio, mas como um terreno fértil para a transformação interior. Quando você para de reagir, começa a observar. E ao observar, vê padrões que antes passavam despercebidos. Repetições emocionais, jogos de manipulação, ciclos de autossabotagem. O silêncio permite a lucidez. E a lucidez é perigosa para quem vive para te controlar. Você já percebeu como algumas pessoas entram em pânico
quando você não responde, quando não se explica, quando simplesmente desaparece, não é porque sentem sua falta, é porque seu silêncio tira o controle narrativo. Enquanto você fala, continua no jogo. Mas quando está em silêncio, muda as regras. O verdadeiro silêncio não é a ausência de voz. É o domínio sobre a própria energia. É a recusa de ser arrastado pelas emoções de outra pessoa. É a escolha consciente de não participar de batalhas que não valem seu desgaste. Jung disse que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, requer esse distanciamento porque só em silêncio você pode se escutar sem a interferência do mundo. Mas não se engane, o silêncio tem um preço, te afastará de pessoas que só te valorizavam pelo papel que você desempenhava. Te fará incompreensível para aqueles que só te viam através de suas próprias projeções. Te fará parecer frio, distante, arrogante. Mas tudo isso é uma reação daqueles que nunca quiseram lidar com sua profundidade, só com sua utilidade. E aqui está a dura verdade. Quanto mais você amadurece, mais seletivo se torna com suas palavras. Porque entende que cada frase é um investimento energético, e nem todos merecem acesso à sua verdade. Às vezes, o silêncio não é retirada, é soberania. É a linguagem daqueles que não precisam mais provar nada para ninguém. O silêncio é desconfortável porque obriga o outro a lidar com seus próprios pensamentos, com seu próprio ruído interno. E esse desconforto revela mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia revelar. Pratique isso. Durante uma semana completa, reduza suas palavras pela metade. Em vez de se explicar 3 vezes, faça uma. Em vez de justificar suas decisões, simplesmente as comunique. Em vez de convencer alguém do seu ponto de vista, permita que seu silêncio fale por você. Você vai descobrir que sua presença se torna mais poderosa, mais magnética, mais respeitada. Você não precisa explicar sua ausência. Ela se explica por si mesma. E aqueles que se sentem ameaçados por ela, revelam o quanto dependiam do seu desequilíbrio para manter seu próprio controle. Consegue sentir como sua energia já começa a retornar só de imaginar esse novo nível de autocontrole? E é disso que vamos falar no próximo ponto. De nada adianta entender tudo isso intelectualmente se na prática você continua dizendo sim quando quer dizer não, respondendo mensagens que te incomodam, participando de conversas vazias e mantendo relacionamentos que só existem por inércia. A consciência sem ação é apenas outra forma de auto-engano. A verdadeira transformação começa quando você decide firmemente se tornar seletivo. E isso requer disciplina emocional. A indisponibilidade consciente não se trata de ser frio, arrogante ou indiferente. Se trata de parar de ser acessível para qualquer um, a qualquer momento, por qualquer razão. Se trata de tomar o controle da sua própria energia, seu próprio tempo, sua própria paz. E isso começa com pequenas ações, que no início vão parecer estranhas, quase impossíveis. Não responder imediatamente. Respirar antes de reagir. Abandonar uma discussão antes de ser arrastado ao caos. Desligar seu telefone sem culpa. Dizer não hoje. Dizer não estou interessado. Dizer não vou me envolver. Mas aqui está a parte mais importante. Você não precisa justificar sua ausência. Não precisa explicar seu silêncio. Não deve nada a ninguém além de si mesmo. E isso, para muitas pessoas, é imperdoável porque quando você se recusa a se explicar, tira do outro o poder de te manter dentro de uma narrativa emocional onde você sempre é o prestativo, compreensivo, acessível. Carl Jung entendeu que todo processo de individuação passa pelo isolamento, mas não um isolamento depressivo, um isolamento sagrado, um tempo de retiro interior onde você reaprende a escutar sua própria voz sem a interferência do mundo, onde reconstrói sua identidade, não baseada no olhar dos outros, mas do seu próprio centro. Quer conhecer um bom termômetro para sua evolução? Observe quem começa a se distanciar de você quando se torna mais reservado.
Observe quem tenta te provocar quando você para de reagir. Observe quem te acusa de ter mudado quando finalmente começa a se proteger. Esses não são sinais de que você está errado. São prova de que começou a se libertar. Estar indisponível é desconfortável no início. Você vai se sentir culpado. Vai pensar que está sendo egoísta. Vai ouvir que está sendo duro demais, mas isso é parte do processo de desconstrução. Você passou sua vida sendo condicionado a se colocar em segundo lugar. É natural que a mudança cause desconforto. Aqui está seu plano de ação imediato. Pelos próximos 21 dias, você vai implementar o que chamo de as 3 regras de ouro do poder pessoal. Primeira regra: não responda nenhuma mensagem imediatamente. Deixe passar pelo menos 1 hora, preferencialmente 3. Segunda regra: quando alguém te provocar emocionalmente, responda apenas com interessante ou entendo seu ponto e mude de assunto. Terceira regra: diga não para pelo menos uma coisa todo dia sem se justificar. No início você vai sentir ansiedade, culpa, medo de perder as pessoas. Mas ao final desses 21 dias, você terá recuperado algo que havia perdido: seu centro de poder pessoal. A indisponibilidade consciente é o fundamento da autodeterminação. Quando você diz não ao mundo, está dizendo sim para si mesmo. Quando se retira de um ambiente tóxico, está reafirmando que sua paz vale mais que qualquer conexão falsa. Está sentindo essa energia de mudança correndo pelo seu corpo? Essa sensação de que finalmente tem um mapa para sair da prisão emocional em que esteve? Porque o verdadeiro renascimento está prestes a começar. Quando você para de estar disponível para todos, algo profundo começa a acontecer. Primeiro, vem o silêncio. Um silêncio desconfortável, que parece gritar dentro de você. Você se pergunta se fez a coisa certa, se está sendo duro demais, se está perdendo pessoas que gostavam de você. Mas gradualmente esse silêncio se transforma. Começa a limpar, a acalmar, a curar. E então vem a solidão. Mas não a solidão da ausência. É a solidão da presença total, a sua própria. A solidão do forte, a solidão de quem não se trai mais para manter outros por perto. E nesse espaço onde uma vez houve confusão, entra a clareza. Onde uma vez houve ansiedade, entra a paz. Onde uma vez houve necessidade, entra um novo tipo de força. A força de estar completo dentro de si mesmo. Carl Jung disse que o processo de individuação, se tornar quem você realmente é, requer que você se distancie do coletivo, que se desidentifique da máscara, que caminhe sozinho por um tempo. E isso é exatamente o que você está fazendo quando decide se tornar indisponível. Não está fugindo do mundo, está voltando para si mesmo. É neste ponto que você para de ser um reator e se torna um criador. Para de ser moldado pelas circunstâncias e começa a moldar sua realidade de dentro para fora. As pessoas que se sentem desconfortáveis com sua ausência revelam que nunca te quiseram. Queriam o papel que você interpretava. E agora que você não se encaixa mais, não sabem o que fazer com você. E isso é libertador. Você vai perder pessoas, mas vai se encontrar. Vai se afastar de lugares, mas vai se reconectar com sua essência. Vai se tornar incompreendido, mas finalmente vai começar a ser respeitado. Porque quando você não está mais disponível para qualquer coisa, se torna valioso, raro, inesquecível. E não se engane. Este é um renascimento, um novo começo, o início de uma vida onde você não está mais disponível para migalhas emocionais, para jogos mentais, para vazios disfarçados de afeto. Se você quer acelerar esse processo de transformação, se inscreva neste canal agora e ative o sininho. Tenho muito mais conteúdo sobre psicologia junguiana, individuação e desenvolvimento do poder pessoal que vai revolucionar sua vida. Não perca as próximas revelações que vão completar sua jornada de autodescoberta. Agora você só aceita o que ressoa com sua paz, com sua verdade, com sua integridade.
Imagine acordar toda manhã sabendo que sua energia te pertence completamente, que não há chamadas de emergência emocional que drenam sua vitalidade, que as pessoas em sua vida estão lá porque escolhem estar, não porque você as mantém com sua disponibilidade constante. Imagine olhar nos olhos de alguém e essa pessoa sentir sua presença completa, seu poder interior, sua tranquilidade inabalável. Imagine caminhar pela vida sabendo que integrou sua sombra, que recuperou as partes de si que havia sacrificado pela aprovação externa. Isso não é apenas uma mudança de comportamento, é uma revolução interior. É a diferença entre existir e viver, entre sobreviver e prosperar, entre ser usado e ser respeitado. Jung nos ensinou que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Quando você se torna inacessível, quando para de alimentar o ciclo de disponibilidade excessiva, não apenas você muda a dinâmica de todos os seus relacionamentos. Obriga outros a evoluir ou se afastar. E os que ficam, ficam pelas razões certas. Os que vão levando consigo a versão falsa de você que nunca foi real. É um processo doloroso, mas libertador. É o preço da autenticidade. É o custo da individuação. Mas aqui está a promessa mais bonita. Do outro lado desse processo, te espera uma versão de você que tem procurado a vida toda. Uma versão que não precisa da validação constante do mundo exterior. Uma versão que integrou sua sombra e transformou sua dor em poder. Uma versão que entende que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Que limites não são muros, são portas que só se abrem para quem merece entrar. Que silêncio não é ausência, é presença amplificada. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já está pronta para esse novo caminho. Uma parte de você já entendeu que ser amado não significa nada se para isso você tem que se abandonar. E que o verdadeiro amor próprio começa quando você se escolhe, mesmo que isso custe ficar sozinho por um tempo. Você está pronto para ser mal interpretado, rejeitado ou até odiado em nome da sua liberdade interior? Está disposto a pagar o preço de ser você mesmo? Se essa mensagem tocou algo profundo dentro de você, se sente que é hora de recuperar seu poder, quero que escreva nos comentários: escolho minha paz. Essas 3 palavras são mais que um comentário, são uma declaração. São o primeiro passo rumo à sua individuação. São sua forma de dizer ao universo que você não está mais disponível para ser menos do que realmente é. E se você realmente está pronto para essa transformação, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Porque quando mais pessoas despertam para seu verdadeiro poder, quando mais pessoas param de estar disponíveis para manipulação e abuso emocional, o mundo inteiro muda. Sua transformação não é só sua. É um presente para todos aqueles que estão prontos para ver um exemplo do que é possível quando você escolhe sua paz acima de tudo. O jogo mudou. As regras são novas. E você acabou de liberar sua sombra e mudar seu destino para sempre.